Agora vamos falar da parte da propedêutica, do exame físico mesmo. Então, novamente, a gente pega aquela divisão que a gente viu lá no começo e a gente entendeu por que essa divisão. São receptores diferentes, são vias diferentes, e agora a gente vai para a propedêutica. Como é que eu testo essas coisas? Como é que eu faço para testar? Então, basicamente, cada tipo de sensibilidade vai ter uma forma diferente de você testar. As sensações estereoceptivas, por exemplo, são as sensações que a gente vai testar na pele, ok? Então, a gente vai usar instrumentos específicos para testar na pele. Muitas vezes, quando a gente vai testar essas sensações, especialmente o tato, a gente usa lá os dermátomos ou os nervos periféricos para a gente conseguir entender melhor onde é que está a lesão, caso essa sensação não funcione. Então, por isso, quando a gente estiver estudando sensação estereoceptiva, o professor pode acabar falando lá dos dermátomos. Você tem que testar cada dermátomo. É justamente por causa disso, para poder entender onde é que fica a alteração, caso ela exista, né? Então, eu vou mostrar já numa tabela como é que eu testo cada tipo de sensibilidade. Já as sensações profundas acabam sendo um pouco menos intuitivas de testar, um pouco mais difíceis também, mas a gente tem técnicas específicas para testar cada um delas. Por exemplo, para testar a posição, que a gente chama a sensação de posição no caso, o sentido de posição, ele está relacionado com a propriocepção, que são os receptores que estão nos nossos músculos, nos nossos tendões, que eles conseguem identificar a posição mais ou menos que o seu corpo está. Então, mesmo de olhos fechados, você consegue saber onde está cada parte do meu corpo. Por isso que eu, por exemplo, consigo pegar minha mão, consigo topar no meu nariz de olhos fechados, porque eu sei onde está cada parte do meu corpo. A vibração, que basicamente são estruturas profundas do nosso corpo, tendo contato uma com a outra, então estimula receptores específicos. E a pressão profunda, que é você apertar, então você está usando a pele, mas você está usando também a questão dos tecidos mais profundos, como o músculo, por exemplo. E as sensações viscerais, novamente, a gente são muito mais difíceis de testar e acabam não tendo tanto significado clínico, a gente fazer a avaliação delas, tá? Existem algumas coisas que a gente pode fazer para tentar, mas para a parte de propedêutica a gente não utiliza. Então aqui, por exemplo, o que testa é a via relacionada e a função. Um diapasão, né, que é aquele instrumento que vibra, a gente pode testar a função de vibração, que é justamente com a via relacionada da coluna posterior, ou seja, da coluna dorsal e menisco medial. Teste de Romberg é um teste que originalmente ele foi criado para testar a propriocepção, que também é a função da via da coluna posterior, porque ele está relacionado, a gente fala muito do equilíbrio do sistema vestibular, mas quando você fecha os olhos, que você começa a usar a propriocepção melhor, né? Então, essa segunda parte do teste de Romberg está muito relacionada com a propriocepção, né? Originalmente era um teste só, né? Então, você consegue testar a propriocepção através do teste de Romberg, que é justamente aquele sentido. Se eu não tiver propriocepção, meu cérebro não entende muito bem em que posição meu corpo está, e por isso que o paciente tende a cair com os olhos fechados, tá bom? Então, é isso que foi descrito originalmente por Romberg. A gente tem também discriminação de 2 pontos, que aí já está relacionado ao tato discriminativo, que aí funções um pouco mais superficiais também. No caso, mais superiores, perdão. O alfinete, que testa a dor, é o trato espinotalâmico. E a agnosia tátil, né, que está relacionado justamente ao córtex de associação, que é você reconhecer objetos. Então, eu pegar isso aqui e eu só no tato perceber que isso aqui é uma caneta. Seria basicamente isso, a agnosia tátil. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente testa lá também. A gente poderia testar também a temperatura. Em vez de usar alfinete, a gente usa, por exemplo, água quente, água fria. Essa não costuma ser testada muito na prática, mas poderia ser utilizado. Para testar o tato, a gente poderia usar, por exemplo, algodão ou alguma coisa um pouco macia para topar e para perceber se o paciente está sentindo aquele estímulo. Agora, para continuar, eu vou falar um pouco dos padrões de lesão, para a gente basicamente entender essa informação e baseado no tipo de perda sensitiva e na localização dessa perda sensitiva, eu vou conseguir entender onde está a lesão. Então, eu vou fazer a função de topografar, beleza? Então, vamos lá. Aqui na lesão periférica, ou seja, uma lesão que afeta os nervos periféricos, eu tenho 4 principais padrões de lesão. A mononeuropatia, quando afeta um nervo exclusivo, então aqui, por exemplo, está mostrando um nervo, um exemplo mais claro disso é a síndrome do túnel do carpo, que afeta o nervo mediano.
A mononeuropatia múltipla é quando mais de um nervo está afetado em lugares diferentes, mas geralmente a gente usa mononeuropatia múltipla para quando eles são afetados pela mesma etiologia. Então, por exemplo, hanseníase está causando uma alteração no nervo ulnar e em algum nervo da perna. Então, tipo, são a mesma causa lesando dois nervos diferentes. Já a plexopatia é a lesão de um plexo, nesse caso aqui o plexo braquial. Por exemplo, na paralisia braquial obstétrica, a gente pode ter uma lesão de plexo, geralmente por distensão, onde o plexo braquial, que ele se organiza de uma forma anatômica específica e bastante complicada, quando esse plexo ele é lesado, a gente pode ter a perda sensitiva, se ele for lesado de forma completa, é claro, a perda sensitiva de toda aquele membro, além de alterações motoras que vão vir concomitantemente. Esse é o tipo de alteração que estou falando da parte sensitiva, mas geralmente afeta também a função motora, tá? E a polineuropatia, ela afeta vários nervos e é de forma simétrica. A característica principal da polineuropatia é que ela afeta os nervos de forma comprimento dependente, ou seja, quanto mais longo for um nervo, mais ele vai ser afetado. Por isso que ele afeta primeiro os pés, aí depois vai subindo para os tornozelos. Quando está chegando perto dos joelhos, ele começa a afetar a mão também. Então, os nervos mais longos começam a sofrer primeiro. Depois, os nervos mais curtos vão começar a sofrer. Esse é o padrão de lesão da polineuropatia. O exemplo mais clássico é a polineuropatia diabética. Aqui, outros padrões de lesão, por exemplo, a gente tem a lesão medular, onde a gente cria um nível medular. Então, um exemplo clássico de lesão medular, trauma raquimedular. A gente vai ter uma lesão na altura daquele segmento medular e tudo, se a lesão for completa, toda a sensibilidade abaixo daquele nível vai ser perdida ou reduzida. Então, no caso, eu vou estar fazendo o teste de sensibilidade e vou perceber que a partir dessa linha que o paciente não sente. Então, opa, o meu nível medular está nessa altura aqui. A gente poderia dizer que, por exemplo, T9. No meu nível medular está em T9. E aí a gente entenderia que tudo abaixo daquilo ali o paciente não está tendo a sensibilidade, tá? E aí é um padrão de lesão medular. É importante lembrar que vértebra é diferente de medula, vou repetir isso, porque a altura da vértebra não está correlacionada com o segmento da medula. Então, se eu, por exemplo, ver na tomografia que tem uma fratura de L5, por exemplo, não significa que eu vou ter uma lesão medular L5, até porque L5 a gente não tem mais medula, né? Anatomicamente a gente sabe que a medula acaba lá em cima, mais ou menos em L2, então lá embaixo não tem mais medula, ou seja, esses níveis medulares não são correlacionados com a altura da vértebra, que coincidentemente recebe o mesmo nome, ok? E a lesão cortical hemisférica, ou seja, uma lesão do hemisfério, ela vai ter justamente a hemianestesia, ou a hemihipoestesia, que é justamente eu perder a sensibilidade de um lado do corpo. É importante lembrar também e revisar sempre esses termos, né? Anestesia, hipoestesia, hipogesia, né? Quando falei estesia, é sensibilidade, né? A gente acaba usando mais geral, mas poderia usar, por exemplo, para sensibilidade tátil. Já a algesia, a gente está falando de dor, né? Hipo, hiper, menos, no caso diminuída, aumentada. E a gente tem alguns nomes diferentes também para dor. Por exemplo, quando a gente fala de alodínia, que é uma sensação, um estímulo tátil que causa uma resposta dolorosa. Isso aí é bom estar sempre revisando esses conceitos, tá? Um AVC aqui, por exemplo, vocês lembram lá da aula de função motora, que o nosso cérebro ele tem a vascularização dividida basicamente em artéria cerebral anterior, artéria cerebral média, artéria cerebral posterior, e dependendo de qual ramo, né, dessas artérias for afetado, a gente pode ter uma distribuição anatômica diferente dessa lesão hemisférica que eu falei, que é uma hemianestesia. Então, por exemplo, se for a artéria cerebral média, que falamos de forma grande, tá? Geralmente são ramos que são afetados, não é a artéria em si. Mas eu vou ter uma lesão mais lateral. Então ela vai afetar mais a parte brachiofacial, que vocês veem aqui no homúnculo, que realmente condiz com a vascularização da artéria cerebral média. Já se for na artéria cerebral anterior, a gente pega a parte mais medial,
do meu giro pós-central, isso vai afetar a parte mais caudal, ou seja, perna, coxa. Aqui é uma síndrome específica de lesão medular. Existem outras síndromes medulares específicas, mas eu quero falar dessa aqui porque é importante para a gente rever os conceitos das vias da coluna dorsal e a via anterolateral, né? No caso a via espinotalâmica. Então lembrar que aqui a gente tem a coluna dorsal, tá? Nessa região, e aqui na região anterior a gente tem o trato espinotalâmico, que é da via espinotalâmica. Então via da coluna dorsal, via espinotalâmica. Lembre que os neurônios dessa aqui decursam ainda na medula, enquanto o neurônio dessa aqui só decursa lá em cima no bulbo. Então, se a gente pegar aqui uma lesão de síndrome de Brown-Séquard, é uma M dissecção medular, ou seja, eu lesiono metade da medula, eu vou lesionar a coluna dorsal de um lado, não vou lesionar do outro, vou lesionar o trato espinotalâmico do lado, mas não vou lesionar do outro. E o que é que isso acarreta? Acarreta uma perda sensitiva assimétrica. Por quê? Porque esses neurônios da coluna dorsal aqui, sensitivos, eles estão levando informação sensitiva desse lado daqui. Mas os do trato espinotalâmico não. Eles estão levando informação do outro lado. Então aqui eu vou ter esse padrão de perda sensitiva. Então aqui eu estou mostrando o nível da lesão, da M dissecção medular. 2, é a perda sensitiva. Então a perda sensitiva no caso da via da coluna dorsal, que aqui não decursa, tá? Então está do mesmo lado da lesão. Então é a perda de sensibilidade profunda. Enquanto em 3, eu mostro a alteração da sensibilidade superficial, que é a via espinotalâmica. E por que está do outro lado da lesão, não está do mesmo lado? Porque os neurônios dessa via decursam. Ah, mas por que não está no mesmo nível? Se a lesão foi aqui, por que está só aqui embaixo? Porque eles não decursam exatamente no seu nível. Eles decursam um pouco abaixo, 1, 2 níveis abaixo, tá? Então, por isso que a lesão também, ela costuma ter como se fosse um nível diferente. A de sensibilidade profunda, ela vai estar no nível mesmo da lesão, e a da sensibilidade superficial, né, do espinotalâmico, além de ser contralateral à lesão, ela também costuma estar um pouco abaixo. As lesões corticais vão cursar com hemionegligência e agnosia, que são alterações um pouco mais complexas de se entender, mas que basicamente estão relacionados à percepção e a interpretação do estímulo. Então, tipo, a interpretação, no caso, eu consegui entender com o tato as coisas ao meu redor e entender o meu corpo em si, entendeu? Então, interpretar esses estímulos, não é só sentir. Por isso são lesões um pouco mais complexas realmente de você entender.